O peru do almoço de feriado estava passado do ponto, mas dizer isso estava fora de questão. Estávamos todos reunidos ao redor da mesa de cerejeira polida na sala de jantar dos meus pais. Minha irmã, Clara, levantou-se com um sorriso de autossatisfação no rosto. Ela bateu o garfo contra a taça de vinho branco, exigindo silêncio. Presumi que ela estava prestes a fazer algum brinde sincero sobre gratidão ou família. Eu não poderia estar mais enganada. Ela fixou o olhar em mim, seus olhos brilhando com uma nitidez familiar e arrogante. Se a Olivia não está planejando cuidar das 4 crianças, declarou ela, sua voz cortando a conversa, então é melhor ela nem aparecer no Natal. Eu me preparei, esperando que alguém interviesse que dissesse: Clara, isso é injusto. Ou Olivia é nossa convidada, não a empregada. Olhei para minha mãe, esperando por um olhar de desaprovação. Ou para meu pai, por uma palavra severa. Nada. Em vez disso, uma onda de riso suave se espalhou pela mesa. Meu irmão, Léo, bufou. Meus pais trocaram sorrisos divertidos e cúmplices, escondendo-os atrás dos guardanapos. Até o marido de Clara, Marcos, soltou um sorriso condescendente. Eu apenas fiquei sentada, meu corpo se transformando em gelo. Minha mão apertou o guardanapo engomado no meu colo até meus nós dos dedos ficarem brancos. Aos olhos deles, eu não era uma filha ou uma irmã. Eu não era a mulher que, apenas 2 dias antes, havia transferido R$50 mil para cobrir o chalé extravagante nas montanhas que todos nós deveríamos desfrutar. Eu era apenas a serviçal designada, e naquele momento, cercada pelas mesmas pessoas que deveriam me valorizar, eu nunca me senti tão completamente invisível. Antes de entrarmos no que aconteceu a seguir, por favor, me faça um favor rápido e curta este vídeo. Se inscreva no canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo hoje. Adoro ver até onde essas histórias viajam. Eu saí da casa dos meus pais sem uma despedida adequada. Simplesmente escapei, pegando meu casaco do gancho perto da porta da frente. Na cozinha, minha mãe já debatia animadamente com Clara sobre quem seria responsável pela sobremesa de Natal. Na sala de estar, meu pai estava aumentando o volume do jogo de futebol pós-jantar. Nenhuma cabeça se virou. Ninguém notou o sangue sumindo do meu rosto ou o tremor em minhas mãos enquanto eu procurava as chaves do meu carro. O ar de novembro lá fora estava gélido e impiedoso, um contraste gritante com a atmosfera sufocante da qual eu acabara de escapar. Destravei meu pequeno carro popular, entrei e fechei a porta com um baque. O silêncio súbito e profundo no carro era uma presença física, pressionando meu peito e dificultando a respiração. Eu não girei a chave. Apenas fiquei ali, minhas mãos estrangulando o volante. As palavras de Clara ecoavam em minha mente, um ciclo cruel e sem fim. Se a Olivia não está planejando cuidar das 4 crianças, então é melhor ela nem aparecer no Natal. Não eram apenas as palavras em si. Foi o riso que se seguiu, tão fácil, tão desdenhoso. Foi o sorriso no rosto do meu cunhado Marcos, como se meu tempo e meu próprio ser fossem uma piada recorrente. Foram os sorrisos cúmplices nos rostos dos meus pais, endossando silenciosamente a ideia de que minha única contribuição para esta família era minha utilidade. Finalmente, liguei o motor e me afastei do meio-fio. A viagem de 40 minutos até meu apartamento, geralmente um momento para podcasts ou música para descomprimir do tempo em família, foi passada em completo silêncio. As luzes da rua passavam riscadas, um ritmo hipnótico e embaçado na escuridão. Enquanto eu dirigia, uma mudança aconteceu em minha mente. Normalmente, depois de ser magoada pela minha família, eu começaria a construir minha fortaleza usual de desculpas. Eu diria a mim mesma coisas como: "Ah, a Clara está sobrecarregada com as crianças", ou "A mamãe não quis dizer isso daquele jeito, ela é apenas antiquada". Minha vida adulta inteira tinha sido um exercício para construir essas justificativas para me proteger da dolorosa verdade. Mas esta noite,
Essa fortaleza desmoronou. Deixei minha mente vagar pelos últimos anos, permitindo que as memórias surgissem sem afastá-las. Lembrei-me de 2 anos atrás, quando meu irmão Léo deu perda total em sua moto. Ele não tinha seguro para cobrir os danos. Ele me ligou em pânico, soluçando que perderia seu emprego de entregador sem ela. Quem pagou a conta dos reparos? Eu. R$ 10.000. Ele jurou que me pagaria de volta em alguns meses. Ele nunca pagou. Na verdade, ele nunca mais tocou no assunto. A única vez que abordei o assunto delicadamente, minha mãe me repreendeu por ser pouco generosa, lembrando-me que eu tinha uma carreira estável enquanto ele ainda estava se encontrando. Lembrei-me da festa de 65 anos da minha mãe. Ela queria um jantar luxuoso em um novo restaurante da moda no centro da cidade. Clara, é claro, assumiu o planejamento. Ela selecionou o menu de 5 pratos, as harmonizações de vinhos caros, os arranjos florais. Ela convidou 35 pessoas, mas quando a conta chegou, uma soma impressionante perto de R$ 8.000, a bolsa de Clara, de repente, não estava em lugar nenhum. Meu pai apenas olhou para mim com seus olhos suplicantes e praticados e disse: Olivia, você tem aquele cartão com o programa de pontos bom, não é? Resolve isso, querida. Eu resolvi. Eu sempre resolvia. E depois havia o constante e exaustivo trabalho emocional. Eu era a pessoa para quem minha mãe ligava após cada discussão com meu pai, ouvindo-a desabafar por horas. Eu era a esponja emocional da família, absorvendo todas as suas ansiedades, suas frustrações e seus pequenos dramas. Mas quando eu tinha um dia difícil, quando estava me afogando em um projeto de alto risco no trabalho, a conversa era rapidamente encerrada. Isso soa terrivelmente chato, Olivia. Clara interrompia. Ou minha mãe dizia: Bem, você escolhe trabalhar tanto. Esse é um problema que você mesma criou. Entrei na rodovia, a estrada à minha frente quase vazia. Uma única lágrima quente e raivosa finalmente escapou e traçou um caminho pela minha bochecha. Esta viagem de Natal para Campos do Jordão deveria ser meu grande gesto, um agradecimento por... Bem, eu não tinha mais certeza pelo quê. Deveria ser uma chance para nos conectarmos. Passei meses planejando. Um chalé de luxo, não apenas um aluguel, mas uma casa de montanha sprawling com 7 quartos, um ofurô privativo, uma sala de cinema e acesso direto às trilhas. Fiz a aritmética mental enquanto dirigia. O aluguel do chalé, incluindo depósito e pagamento final, R$ 28.000. As passagens aéreas de ida e volta para todos eles, mamãe, papai, Clara, Marcos, seus 4 filhos, Léo e eu, R$ 12.000. Os passes pré-pagos para os passeios e aluguel de equipamentos premium, R$ 10.000. O total chegava a mais de R$ 50.000. Eu trabalhei por esse dinheiro. Como gerente de projetos em uma grande empresa de tecnologia, eu regularmente trabalhava 60 horas por semana. Eu era econômica. Morava em um modesto apartamento de 1 quarto e dirigia um carro econômico para poder fazer coisas assim por eles. E essa era a minha recompensa? Se a Olivia não está planejando cuidar das 4 crianças, é melhor ela nem aparecer. A verdade me atingiu com tanta força que eu engasguei audivelmente. Eles não me viam como sua benfeitora. Eles não me viam como uma irmã ou filha gentil e amorosa. Eles me viam como um caixa eletrônico ambulante. Um que, aparentemente, também vinha com serviços de babá. Uma carteira que poderia ser insultada sem consequências. Pensei na mesa de jantar novamente. Clara não queria apenas que eu estivesse no Natal. Ela queria uma babá gratuita e de plantão. Ela se imaginava tomando vinho quente perto de uma lareira crepitante com Marcos enquanto eu cuidava de seus filhos. Ela se sentia no direito ao meu trabalho não remunerado. E como eu estava pagando a conta inteira da viagem, ela provavelmente presumiu que eu estaria desesperada para manter todos felizes, não importando o custo pessoal. Ela pensou que tinha todo o poder. Ela pensou que eu estava encurralada.
Finalmente, entendi que minha generosidade nunca foi interpretada como amor. Foi interpretada como uma obrigação. Eles acreditavam que tinham direito ao meu dinheiro. Eles acreditavam que tinham direito ao meu tempo. E como eu nunca estabeleci um limite, eles nunca tiveram um motivo para me respeitar. Entrei na garagem do meu prédio, desliguei o motor e, mais uma vez, sentei na escuridão envolvente. Meu telefone vibrou na minha bolsa. Eu o peguei. Uma notificação do grupo de bate-papo da família. Era Clara. Não acredito que a Olivia simplesmente foi embora assim. Tão dramática. Alguém a lembra de encaminhar as confirmações dos voos de novo? O Marcos precisa adicionar no calendário do trabalho dele. Então, minha mãe, vou mandar uma mensagem para ela. Ela provavelmente estava apenas se sentindo cansada do trabalho. Então, Léo, pergunta para ela se o chalé tem um Xbox ou se eu devo levar o meu. Olhei para a tela, meu sangue gelando. Nenhuma pessoa perguntou se eu estava bem. Nenhuma pessoa reconheceu o comentário venenoso de Clara. Eles só queriam os detalhes do voo. Eles só queriam saber sobre os videogames. Eles já estavam agindo como se nada tivesse acontecido, esperando totalmente que eu voltasse à linha. Eles presumiram que eu acordaria na manhã seguinte, pediria desculpas por ser muito sensível e encaminharia obedientemente o itinerário. Eles presumiram que eu apareceria em Campos do Jordão, colocaria um sorriso no rosto, compraria as compras, cozinharia as refeições e cuidaria das crianças enquanto eles aproveitavam a serra. Algo fundamental mudou dentro de mim. Não era mais apenas raiva, era algo mais frio, mais nítido. Era clareza. Por anos eu estive comprando meu ingresso para minha própria família. Eu paguei o preço de admissão exorbitante com meu dinheiro e minha energia emocional, esperando que, se eu apenas pagasse o suficiente, eles finalmente me concederiam acesso ao círculo interno de amor e respeito genuínos. Mas o preço estava sempre aumentando e aquela porta sempre permanecia fechada. Saí do carro. O ar na garagem de repente pareceu menos sufocante. Subi os 2 lances de escada até meu apartamento, meus passos parecendo pesados, mas estranhamente determinados. Destranquei minha porta e entrei no meu santuário. O silêncio era um bálsamo. Meu gato, Jasper, veio trotando até mim, esfregando-se em meus tornozelos e ronronando. Eu o peguei no colo, enterrando meu rosto em seu pelo quente e macio. Neste espaço, eu era amada. Neste espaço, eu estava segura. Fui à cozinha e servi um copo alto de água fria. Fiquei perto da janela, olhando para o horizonte cintilante da cidade. Vi meu reflexo no vidro escuro. A mulher que me encarava parecia exausta e de coração partido. Mas ela também parecia que estava farta. Eu estava farta de ser a carteira da família. Eu estava farta de ser a serva da família. Eu estava farta de ser o alvo das piadas. A decisão se instalou sobre mim, não com um estrondo, mas com uma certeza silenciosa e inabalável. Eu não podia comprar o amor deles. E mais importante, eu estava farta de tentar. Tomei um longo gole de água. Minha mão estava firme agora. O plano ainda não estava totalmente articulado, mas a semente havia sido firmemente plantada. Olhei para o meu celular no balcão. Ele vibrou novamente, outra convocação da família. Eu o virei com a tela para baixo. Eu precisava de um momento para pensar. Eu precisava ter certeza absoluta. Mas uma parte de mim já sabia. A Olivia que entrou naquele jantar de feriado havia partido para sempre. E a Olivia que saiu nunca, jamais voltaria. Dormir foi impossível. Os números vermelhos brilhantes no meu despertador marcavam 2 da manhã. Eu estava me virando e revirando por horas, os lençóis torcidos em volta das minhas pernas como amarras. Toda vez que meus olhos se fechavam, eu via o rosto presunçoso de Clara, ouvia o eco de suas risadas. Finalmente desisti, saí da cama e vesti meu roupão. O apartamento parecia frio. Fui para a sala e acendi uma única lâmpada, sua luz suave e quente, estendendo longas sombras pelo chão.
Uma intensa sensação de solidão me invadiu. Eu precisava falar com alguém. Peguei meu telefone. Meu namorado, Ben, estava em Singapura para uma conferência de trabalho. Com a diferença de fuso horário, era o meio do dia de trabalho dele. Além disso, eu não estava pronta para falar com ele sobre isso. Ele sempre me disse que minha família se aproveitava de mim. E eu sempre, por reflexo, os defendia. Eu não conseguia encarar admitir que ele estava certo o tempo todo. Em vez disso, rolei para um contato diferente. Tia Carolina. Carolina era a irmã mais velha do meu pai, mas ela era feita de uma massa completamente diferente. Ela morava a 3 horas de distância, em uma pequena e rústica casa no campo, em Serra Azul. Ela era assumidamente direta, ferozmente independente e tinha uma bondade rústica e sem rodeios. Meus pais frequentemente se referiam a ela como difícil, porque ela se recusava a participar de seus jogos emocionais. Eu a considerava a única pessoa verdadeiramente sã em toda a minha linhagem. Eu hesitei. Eram 2 da manhã, mas Carolina era uma notória coruja noturna. Ela provavelmente estaria acordada lendo um livro ou assistindo a um filme antigo. Respirei fundo e apertei o botão de chamada. Ela atendeu no 3º toque. Olivia? Sua voz estava um pouco rouca, mas bem desperta. Está tudo bem? É tarde. Apenas ouvir sua voz fez minha garganta apertar. Eu não tenho certeza, tia Carolina. Acho que cansei. Cansou de quê, querida? Ela perguntou. Eu podia ouvir o leve farfalhar de um jornal ao fundo. De todos eles, da mamãe e do papai, da Clara, de tudo isso. Carolina soltou um longo e cansado suspiro. Era um suspiro que continha anos de sabedoria. Ok. O que eles aprontaram desta vez? Eu contei tudo a ela. Relatei toda a cena miserável do jantar, repetindo a exigência de Clara palavra por palavra. Descrevi as risadas que se seguiram. Contei a ela sobre as férias de R$50 mil que eu havia pago e como mesmo agora eles estavam me mandando mensagens sobre números de voos e Xboxes, como se eu não tivesse acabado de ser publicamente humilhada. Quando terminei, um silêncio pesado pairou na linha. Olivia, disse Carolina, sua voz suave, mas firme. Você sabe que eu te amo mais do que tudo, certo? Eu sei. Então você precisa me ouvir. Eles não te merecem. Eles nunca te mereceram. Suas palavras foram um soco no estômago. Mas eles são minha família, sussurrei. A velha desculpa arraigada escapando da minha boca. Sangue só te faz parente, querida, disse Carolina, seu tom se aguçando. Lealdade é o que te faz família. E eles não têm nenhuma lealdade a você, Olivia. Eles são leais ao seu contra-cheque. Eles são leais à sua disposição de ser um capacho. Mas a você, ao seu coração, nenhuma chance. Fechei os olhos com força enquanto novas lágrimas começavam a cair. Eu me sinto tão idiota. Paguei por toda essa viagem, pensando que seria uma experiência mágica de união. Você está tentando comprar afeto, Liv, disse Carolina gentilmente. E o problema é que eles estão mais do que felizes em pegar seu dinheiro. Mas o amor que você quer não está à venda. É um acordo fraudulento. Ela fez uma pausa e então sua voz ficou séria. Então, o que você realmente quer fazer? Eu não quero ir, admiti, as palavras parecendo ao mesmo tempo aterrorizantes e libertadoras de se dizer em voz alta. Eu não quero passar o Natal naquele chalé cuidando dos filhos da Clara, enquanto ela e o Marcos bebem o vinho caro que eu comprei. Eu não quero ser a serva deles. Então não seja, disse Carolina com uma finalidade simples. Mas eu paguei por tudo. A coisa toda não é reembolsável. Será que não é? Carolina desafiou. Ou isso é apenas mais uma desculpa que você conta a si mesma para não ter que tomar a decisão difícil? Olhei para o outro lado da sala, para o meu laptop, fechado na mesinha de centro. Eu comprei seguro de viagem, eu disse, o pensamento se formando enquanto eu falava. Aquele do tipo, cancele por qualquer motivo, a opção mais cara. Eu comprei porque eu estava preocupada que uma das crianças pudesse pegar uma gripe ou algo assim. Bem, disse Carolina secamente,
Parece que quem está doente é você, doente e cansada de ser usada. Soltei um suspiro trêmulo. Se eu cancelar tudo, eles ficarão furiosos. Eles vão surtar completamente. Então deixe que surtem, disse Carolina. Você tem 32 anos, Olivia. Você é uma mulher inteligente e bem-sucedida. Você não precisa da bênção deles para viver sua vida. Apenas imagine a manhã de Natal. Imagine acordar em paz, sem crianças gritando, sem sua mãe criticando o que você está vestindo, sem a Clara te dando ordens, apenas paz, paz. A palavra ressoou fundo nos meus ossos. Você deveria vir para cá, Carolina ofereceu. Não é nenhuma mansão em Campos do Jordão. O telhado tem uma pequena goteira, mas eu tenho uma lareira quentinha, faço um quentão delicioso e juro por Deus que não vou deixar você pagar por uma única coisa. Um soluço que eu não tinha percebido que estava segurando escapou dos meus lábios. Isso parece o paraíso. Então faça, Carolina insistiu. Corte o cordão, Olivia. Faça isso hoje à noite. Nos despedimos. Fiquei sentada por um longo momento, segurando o telefone no peito. As palavras de Carolina me deram a única coisa que eu estava desesperadamente precisando: permissão. Levantei-me e caminhei até a mesinha de centro. Abri meu laptop. A luz azulada da tela iluminou o quarto escuro. Fui ao site de reservas de viagens e fiz login na minha conta. A reserva estava bem ali. Férias de Natal da família Almeida. O itinerário era extenso. 8 passagens aéreas de ida e volta. Uma reserva para um enorme SUV de luxo. A reserva do chalé Premium. Passes para passeios. Meu cursor tremeu ao pairar sobre o botão Gerenciar Reserva. Meu coração parecia que estava tentando sair do meu peito. Minhas palmas estavam úmidas de suor. Se eu clicasse nisso, não haveria volta. Esta era a opção nuclear. Este era o fim do meu papel como a boa filha. Pensei na expressão presunçosa de Clara. Se a Olivia não está planejando cuidar das 4 crianças, pensei no som de suas risadas. Meu dedo clicou no mouse. Comecei com os voos, selecionar todos, cancelar reserva. Um pop-up apareceu. Tem certeza de que deseja prosseguir com este cancelamento? Cliquei em sim. Em seguida, o aluguel do SUV. Cancelar. Então, o evento principal, o chalé. Tive que encontrar o e-mail de confirmação separado da empresa de aluguel de luxo. Devido ao alto valor, o cancelamento exigia uma ligação para uma linha de atendimento 24 horas. Disquei o número. Uma voz alegre atendeu no segundo toque. Chalés de Luxo Pico da Serra. Aqui é a Jéssica falando. Como posso ajudar? Oi, Jéssica, eu disse. Minha voz surpreendentemente firme. Meu nome é Olivia Almeida. Estou ligando sobre a reserva que começa em 21 de dezembro. A confirmação é OA522. Um momento, disse Jéssica. Ah, sim, estou vendo. A mansão Bosque dos Pinheiros, uma propriedade deslumbrante. O que posso fazer por você esta noite? Eu preciso cancelar a reserva inteira. Houve uma breve pausa. Ok. Vejo que você adquiriu nosso seguro de isenção platina, então você tem direito a um reembolso total de 100%, menos a taxa de processamento. Tem certeza? Estamos completamente lotados para a temporada de festas, então remarcar não será uma opção. Tenho certeza, eu disse. Cancele tudo. Está feito, Jéssica confirmou. Você verá esse reembolso refletido em sua conta dentro de 3 a 5 dias úteis. Obrigada. Desliguei. Tinha acabado. 50 mil reais estavam a caminho de volta para minha conta bancária. A viagem foi oficialmente apagada. Recostei-me no sofá. Eu esperava uma onda de pânico ou um maremoto de culpa. Em vez disso, me senti leve. Senti como se finalmente pudesse respirar fundo pela primeira vez em anos. Peguei meu telefone novamente. O bate-papo em grupo ainda estava aberto. A última mensagem era do meu pai. Certifique-se de que o SUV alugado tem a tração nas 4 rodas, Olivia. As montanhas podem ser complicadas. Abri o teclado. Eu não tinha interesse em escrever um ensaio emocional que eles não leriam de qualquer maneira. Eu precisava ser concisa.
Eu precisava falar a única língua que eles realmente entendiam. Digitei uma única frase. Legal. Então meus 50 mil reais também não vão aparecer no Natal. Olhei para as palavras. Eram afiadas. Eram verdadeiras. Apertei enviar. Então, antes que a tempestade inevitável pudesse começar, fiz mais uma coisa. Voltei ao site de viagens, tirei uma captura de tela do itinerário com o enorme carimbo vermelho cancelado ao lado dos voos e do chalé e postei diretamente no bate-papo. Em seguida, coloquei meu celular no modo não perturbe, desliguei o toque e fechei o laptop. Voltei para o meu quarto. O apartamento ainda estava escuro, mas não parecia mais solitário. Parecia que era meu. Entrei na cama e puxei as cobertas até o queixo. Pela primeira vez em toda a noite, minha mente estava abençoadamente quieta. Fechei os olhos e mergulhei em um sono pesado e sem sonhos. Acordei na manhã seguinte com um zumbido insistente, como um marimbondo preso. Bzzz, bzzz, bzzz. Era meu celular, vibrando tão violentamente contra a madeira da minha mesinha de cabeceira que estava deslizando para a beirada. Abri os olhos e encarei o teto por um momento. Uma luz suave e cinzenta da manhã filtrava-se pelas persianas. Por uma fração de segundo, não me lembrava do que havia feito. Sentia apenas o simples conforto da minha cama, a sonolência persistente do sono. E então, tudo voltou de uma vez. O grupo de bate-papo, os cancelamentos, a captura de tela. Meu estômago despencou como se eu estivesse em uma montanha-russa no topo de sua primeira grande queda. Sentei-me e olhei para o celular. A tela era uma galáxia de notificações. 52 mensagens não lidas, 14 chamadas perdidas. Respirei fundo para me fortalecer, peguei o aparelho e o desbloqueei. Fui direto para o bate-papo da família. Era um campo de batalha digital. Clara, 1h18 da manhã. Isso é algum tipo de piada de mau gosto? Olivia, isso não tem graça. Clara, 1h23 da manhã. Acabei de tentar o número da reserva no site. Diz, cancelado. Qual é o seu problema de verdade? Marcos, 7h20 da manhã. Olivia, nós já pedimos nossas férias no trabalho. Você não pode simplesmente cancelar tudo. Mãe, 6h05 da manhã. Olivia Maria Almeida. Você vai atender seu telefone neste instante. Seu pai está com palpitações por causa do estresse disso. Como você pôde ser tão absolutamente cruel? Léo, 6h50 am. Uau, nada legal, mana. Eu já comprei uma prancha de snowboard nova. Clara, 7h35 am. Você está arruinando o Natal dos meus filhos sozinha. Você tem alguma ideia do que eu devo dizer a eles quando acordarem? Que a tia deles roubou suas férias? Você é uma pessoa egoísta e doente. Li as mensagens 2 vezes. Minhas mãos tremiam, mas não era de medo. Era do puro choque da resposta deles. Notei o que estava conspicuamente ausente. Nenhuma pessoa perguntou, por que você está tão chateada? Ninguém disse, sentimos muito pelo que aconteceu no jantar. Nenhuma mensagem dizia, nós te amamos, vamos resolver isso. Era tudo sobre as férias, era sobre o número da reserva, o tempo livre do trabalho, a nova prancha de snowboard. Eles estavam furiosos porque seu caixa eletrônico havia parado de funcionar de repente. Deixei o celular de lado e fui para minha cozinha. Eu precisava de café. Precisava do ritual de uma manhã normal para me firmar. Enquanto a cafeteira borbulhava, enchendo meu pequeno apartamento com seu aroma rico, alimentei Jasper. Observei meu gato comendo feliz seu café da manhã. Ele não se importava com chalés de luxo ou passagens de avião. Ele só queria sua comida. Era um lembrete simples e reconfortante de que o mundo não havia parado de girar. Meu celular começou a tocar. A tela exibia pai. Eu encarei. A antiga Olivia teria atendido no primeiro toque, com a voz já embargada de desculpas, pronta para consertar tudo. Hoje, eu apenas deixei tocar até cair na caixa postal. Começou a tocar novamente imediatamente. Eu sabia que se continuasse a ignorá-los, eles poderiam simplesmente aparecer na minha porta.
Eles tinham uma chave reserva, uma nota para mim mesma, trocar as fechaduras. Mas por enquanto, eu tinha que contê-los. Deslizei o dedo pela tela. Alô, Olivia. A voz do meu pai era um tiro de canhão no meu ouvido. Ele não estava, de fato, tendo palpitações. Ele estava lívido. Em nome de Deus, o que você pensa que está fazendo? Sua mãe está um caco. A Clara está gritando com o Marcos. Você desencadeou um pandemônio absoluto. Eu desencadeei um pandemônio? Perguntei, minha própria voz surpreendentemente calma. Pai, você ouviu o que a Clara me disse no feriado? Você viu todo mundo rindo de mim? Ah, pelo amor de Deus, pare de ser tão dramática. Ele retrucou. Foi uma piada. Você é sensível demais. Sempre foi. Agora eu preciso que você ligue para aquela agência de viagens de volta, agora mesmo. Diga a eles que você cometeu um erro. Diga a eles que apertou o botão errado. Você vai restabelecer aquela reserva. Eu não posso, eu disse simplesmente. Já era, pai. O dinheiro está sendo reembolsado para minha conta enquanto falamos. Então reserve outra coisa, ele rugiu. Conserte isso, Olivia. Você fez um compromisso com esta família. Eu fiz o compromisso de presentear todos vocês com umas boas férias, contrapus. E todos vocês fizeram o compromisso de me tratar como um membro da família. Vocês quebraram a sua parte do acordo. Então eu quebrei a minha. Um silêncio atordoado preencheu a linha. Eu nunca, jamais, tinha falado com ele daquele jeito. Se você não consertar isso, meu pai disse, sua voz baixando para um rosnado baixo e ameaçador. Então não se atreva a aparecer por aqui de novo. Não queremos alguém que sabota ativamente sua própria família. Ok, eu disse. Ok? É tudo o que você tem a me dizer? Sim? Ok. Adeus, pai. Desliguei. Meu coração era um solo de bateria nos meus ouvidos. Senti uma onda de náusea e deslizei para o chão da minha cozinha, abraçando meus joelhos contra o peito. Eu realmente tinha feito isso. Eu o tinha enfrentado. O celular vibrava incessantemente com uma nova avalanche de mensagens. Clara, espero que você esteja feliz. Meus filhos estão chorando. Você é um monstro. Mãe, eu te criei para ser melhor do que isso, depois de tudo o que fizemos por você. Fiquei sentada no chão frio por quase 1 hora, apenas focando na minha respiração. A culpa era uma mancha de óleo espessa e sufocante, tentando cobrir tudo. Talvez eu seja um monstro, pensei. Talvez eu realmente tenha arruinado o Natal. Mas então pensei no dinheiro. 50 mil reais. Pensei no esforço puro que eu tinha feito para ganhá-lo. As noites em claro, os planos cancelados com amigos, a imensa pressão. E então imaginei Clara com uma taça de vinho na mão, zombando de mim. A culpa começou a recuar, lavada por aquela clareza fria e dura novamente. Por volta do meio-dia, a enxurrada de mensagens diminuiu para um gotejamento. Eles estavam percebendo que eu não ia ceder. Eles provavelmente estavam se virando para criar um plano B. Às 16 horas, uma última mensagem chegou da minha mãe. Mãe, já que você escolheu arruinar este feriado e está se recusando a ajudar a limpar a bagunça que você fez, achamos que é melhor você manter distância por um tempo. Não venha para o Natal. Precisamos de tempo para nos curar da sua traição. Olhei para aquela palavra. Traição. Eles estavam chamando de traição, porque eu parei de permitir que me usassem. Digitei de volta uma única palavra. Entendido. Deixei o celular de lado. O apartamento estava finalmente silencioso. Olhei ao redor da minha sala de estar. Eu não tinha colocado nenhuma decoração de Natal. Eu geralmente esperava até depois da viagem em família, ou nem me dava ao trabalho, já que passava toda a temporada de festas na casa dos meus pais. Eu estava oficialmente sozinha. O Natal estava a apenas algumas semanas de distância e eu era uma pária sem ter para onde ir. Mas quando o sol começou a se pôr, lançando longas faixas douradas de luz pelo meu chão, notei algo. O nó perpétuo de tensão nos meus ombros havia sumido. Minha mandíbula não estava cerrada.
Eu fui banida do Natal e parecia o maior presente que eles já me deram. 2 dias depois, eu estava arrumando meu carro, mas desta vez o processo era totalmente diferente. Normalmente, quando eu fazia as malas para uma viagem em família, minha mala era um centro de comando móvel para as necessidades de todos os outros. Eu embalava o kit completo de primeiros socorros, os carregadores de celular extras, os lanches orgânicos especiais para os filhos de Clara, a marca específica de vinho que minha mãe preferia, o removedor de manchas industrial para os derramamentos inevitáveis. Eu embalava roupas bonitas e desconfortáveis porque minha mãe sempre fazia um comentário se eu parecesse desleixada. Desta vez, fiz uma pequena mala de mão com calças de moletom, meias de lã, 3 romances que eu queria ler há 1 ano, meu moletom favorito e surrado e um pacote de grãos de café caros para a tia Carolina. Coloquei Jasper em sua caixa de transporte. Ele vinha comigo e pegamos a estrada. Tia Carolina morava em uma cidadezinha chamada Serra Azul. Uma viagem de 2 horas que serpenteava por colinas suavemente cobertas pela primeira geada do inverno. À medida que a cidade diminuía no meu retrovisor, o nó apertado de ansiedade no meu estômago começou a se desfazer. Entrei em sua longa entrada de cascalho. Sua casa era um charmoso chalé em estilo A, aninhado entre imponentes pinheiros. Uma suave pluma de fumaça saía da chaminé de pedra. Parecia um cartão postal. Mal tinha desligado o motor quando a porta da frente se abriu. Tia Carolina surgiu, envolta em um cardigã de malha grossa e segurando uma caneca fumegante. Seu velho Golden Retriever, Gus, saltou atrás dela, latindo uma feliz boas-vindas. "Você conseguiu!" Carolina chamou. Ela não esperou que eu fosse até ela. Ela marchou direto e me puxou para um abraço forte e reconfortante. Ela cheirava a fumaça de lenha e canela. "Oi, tia Carolina", murmurei em seu ombro. "Deixa eu te ver", ela disse, me segurando à distância de um braço. Ela estudou meu rosto atentamente. "Você parece exausta, mas também parece mais leve." "Eu me sinto mais leve", admiti. "Bom, agora entre. Traga o gato." Gus sempre quis um amigo, ou pelo menos ele acha que quer. O interior do chalé era pequeno e maravilhosamente bagunçado. Livros estavam empilhados em todas as superfícies. Pilhas de revistas jaziam na mesinha de centro. Um quebra-cabeça inacabado estava em uma mesa de cartas no canto. Era a antítese da casa estéril e perfeitamente decorada da minha mãe. Este era um lar que era vivido e amado. E o cheiro era incrível. Pinho, canela e algo salgado. "Estou assando um pão de alecrim", disse Carolina, percebendo-me inalando profundamente. "E tem uma panela grande de chile no fogão. Está com fome?" "Morrendo de fome", eu disse, percebendo que era verdade. Eu não tinha uma refeição decente há dias. Passamos aquela primeira noite apenas sentados perto do fogo crepitante. Eu recontei as ligações e mostrei a ela a enxurrada de mensagens. Carolina as leu, balançando lentamente a cabeça. "Clássico", ela disse. "Chantagem emocional clássica. Eles estão tentando te envergonhar para que você volte a obedecer. É a única jogada que eles têm. Quase funcionou", confessei. "Eu quase liguei para a agência de viagens de volta." "Mas você não ligou", disse Carolina, me entregando uma caneca de chocolate quente tão rico que era quase um pudim. "E essa é a vitória, Olivia. Você manteve sua posição." Os dias que antecederam o Natal passaram em uma névoa de tranquilidade. Na casa dos meus pais, o período pré-natal era uma operação militar frenética e de alto estresse. Acordar ao amanhecer, limpeza profunda da casa, preparar comida por dias, embrulhar dezenas de presentes, trocar para uma roupa festiva. Não se atreva a sentar. Na casa de Carolina, acordávamos quando nossos corpos nos diziam. Eu frequentemente dormia até às 9 ou 10. Eu entrava na cozinha de pijama para encontrar Carolina já lá, lendo o jornal. "Café?", ela perguntava.
por favor. Uma tarde, senti a velha programação entrar em ação. Vi uma pilha de louça na pia e imediatamente comecei a lavá-la, esfregando com uma energia frenética, tentando justificar minha existência ali. Carolina entrou e me viu. Ela gentilmente tirou a esponja da minha mão. Olivia, ela disse suavemente. Pare. Estou apenas ajudando, eu disse, um lampejo de pânico surgindo em mim. Quero merecer minha estadia. Você não tem que merecer seu lugar na minha mesa, disse Carolina com firmeza. Você é minha sobrinha, você é minha convidada. Se você sentir vontade de lavar a louça porque gosta, fique à vontade. Mas você não deve fazer isso porque acha que meu afeto por você é condicional. Eu apenas fiquei ali, minhas mãos pingando água com sabão no chão, e comecei a chorar. Foi uma gentileza tão simples e profunda e me desmontou completamente. Ok, sussurrei. Vá sentar, ela disse, sua voz suavizando. Leia seu livro. Eu cuido disso mais tarde. A manhã de Natal foi a parte mais surreal de todas. Acordei com o som suave do silêncio, sem crianças gritando, sem Clara gritando com Marcos para encontrar a câmera, sem minha mãe batendo panelas em um frenesi passivo-agressivo. Fui para a sala de estar. A árvore de Natal era pequena e adornada com uma coleção encantadoramente descombinada de enfeites que Carolina havia reunido ao longo de 4 décadas. Era a árvore mais bonita que eu já tinha visto. Comemos pãezinhos de canela e bacon no café da manhã, ainda de pijama. Trocamos nossos presentes simples. Eu dei a ela o café e um cachecol de cachemira macio. Ela me deu um cobertor de tricô feito à mão e uma pequena fotografia emoldurada de mim quando criança, talvez com 5 anos, rindo em um campo de flores silvestres. Encontrei isso em um álbum de fotos antigo, ela disse. Olhe para esse sorriso. Essa é a verdadeira você, Olivia. Eu queria que você se lembrasse dela. Passamos o resto do dia assistindo a filmes clássicos em preto e branco e comendo chili. Foi quieto, foi simples, e pela primeira vez na minha vida adulta, não me senti sozinha no Natal. Senti-me inteira. Por volta das 4 da tarde, meu celular vibrou. Eu o mantive no silencioso, mas vi a tela acender. Era um pedido de FaceTime da minha prima, Maia. Maia era filha de Carolina, uma estudante universitária de 22 anos. Eu sabia que ela tinha sido arrastada para a viagem substituta da minha família, porque Clara precisava de ajuda com as crianças. E Maia, sendo uma estudante sem dinheiro, precisava da grana. Minha mãe estava pagando a ela uma ninharia para ser a ajudante da mamãe. Olhei para Carolina. Atenda, ela disse, um sorriso travesso se espalhando por seu rosto. Vamos ver como a outra metade vive. Deslizei para aceitar a chamada. A transmissão de vídeo estava tremida e caótica. O rosto de Maia, parecendo exausto, encheu a tela. Seu cabelo era uma bagunça crespa e havia uma mancha do que parecia ser chocolate em sua bochecha. Ao fundo, eu podia ouvir uma criança gritando. Olivia, Maia sussurrou, olhando por cima do ombro nervosamente. Oh, meu Deus, você é uma lenda, uma gênia, literalmente. Maia? Perguntei confusa. Onde você está? Ela virou a câmera. Eles não estavam em um chalé de esqui de luxo. Eles estavam no que parecia ser um quarto de motel decadente com paredes de painéis de madeira escura, saídas diretamente dos anos 70. Malas haviam explodido por todo o espaço limitado do chão. Eles não conseguiram encontrar nada de última hora, Maia sussurrou, virando a câmera de volta para seu rosto. Tudo em Campos do Jordão estava lotado. Tivemos que dirigir 3 horas para esta cidadezinha deprimente. Eles estão todos amontoados em 2 quartos de motel conjugados. 8 pessoas, 2 quartos. Uma bolha de riso escapou da minha garganta. 2 quartos? É um desastre total, disse Maia. O aquecedor no quarto dos seus pais está quebrado. A Clara está atualmente gritando com o Marcos porque ele esqueceu de embalar os iPads das crianças. E o Léo? Espere, você tem que ver isso. Ela inclinou o telefone em direção à janela suja.
Lá fora, no estacionamento do motel, pude ver meu irmão Léo tentando cozinhar um peru inteiro em uma pequena e enferrujada churrasqueira portátil. Fumaça preta subia por toda parte. Parecia menos que ele estava grelhando e mais que estava incendiando o peru. Isso é o jantar de Natal? Perguntei, incrédula. Sim, disse Maia. A mini cozinha no quarto não tem um forno grande o suficiente para o peru. Então o Léo está defumando ele, no sentido literal. Ao fundo, ouvi a voz estridente de Clara gritar. Maia, onde você está? O bebê precisa trocar a fralda. Os olhos de Maia se arregalaram em pânico. Tenho que ir. É um colapso total aqui. É tipo o Senhor das Moscas, mas com vinho bem barato. Eu queria estar com vocês. Aguenta firme, Maia, eu disse, tentando abafar minha risada. Você é uma lenda, ela sussurrou de volta. Feliz Natal. A tela ficou preta. Olhei para a tia Carolina. Ela estava rindo tanto que lágrimas escorriam pelo seu rosto. 2 quartos. Carolina ofegou, segurando a lateral do corpo. Um motel. Comecei a rir também. Começou como uma risadinha, depois cresceu para uma gargalhada catártica e completa. Ri até minhas costelas doerem e eu ficar sem fôlego. Não era que eu lhes desejasse mal físico, mas vê-los despojados do luxo ao qual se sentiam tão no direito, vê-los forçados a realmente lidar um com o outro, sem o amortecedor do meu dinheiro e do meu trabalho, era justiça poética. Eles finalmente estão tendo que lidar com isso, eu disse, recuperando o fôlego. Lidar com o quê? Carolina perguntou. Com a realidade, eu disse. A realidade sem eu segurando tudo para eles. Tomei um gole do meu chocolate quente. O fogo crepitava. Jasper estava enrolado dormindo no cobertor novo que Carolina me deu. Eu estava segura. Eu estava aquecida. Eu estava livre. Eu não tinha ideia do que aconteceria depois do feriado, se eles algum dia me perdoariam ou se eu sequer queria que perdoassem. Mas enquanto olhava ao redor daquele chalé aconchegante, bagunçado e bonito, eu sabia de uma coisa com certeza absoluta. Eu não era mais a vítima nesta história, eu era apenas Olivia. E pela primeira vez, isso parecia mais do que suficiente. O dia seguinte ao Natal é tradicionalmente um dia de exaustão na minha família. É o dia em que todos estão de ressaca, irritados e brigando sobre quem tem que limpar a montanha de papel de embrulho. Na casa da tia Carolina, foi apenas mais uma manhã pacífica. A neve caía em flocos grandes e preguiçosos lá fora, cobrindo os pinheiros com uma nova camada de branco. Eu estava enrolada em uma poltrona grande e fofa, um livro aberto no meu colo, mas minha mente estava em outro lugar. Eu estava repassando a ligação com Maia. 2 quartos, um peru queimado em uma churrasqueira de estacionamento. Meu celular vibrou no meu bolso. Eu o peguei, esperando uma mensagem de Feliz Natal atrasada de um amigo. Em vez disso, vi uma nova onda de notificações. Minha família havia encurtado sua desastrosa viagem. Clara, 8h05 da manhã. Estamos fazendo as malas. Esta viagem é um pesadelo, graças a você. As crianças estão ficando doentes porque esta espelunca não tem aquecimento adequado. Espero que você esteja orgulhosa de si mesma. Mãe, 8h20 da manhã. Estamos voltando para casa hoje. É uma viagem de 10 horas em uma tempestade de neve. Se algo acontecer conosco nas estradas, isso estará na sua consciência. Léo, 8h35 da manhã. Cara, estou literalmente morrendo de fome. Tivemos que comer cachorro quente de posto de gasolina no jantar de Natal. Você oficialmente é um porre. Li as mensagens em voz alta para a tia Carolina, que estava na mesa da cozinha fazendo calmamente uma palavra cruzada. Cachorro quente de posto de gasolina, Carolina ponderou sem levantar os olhos. Constrói caráter. Eles estão me culpando pelo sistema de aquecimento do motel, eu disse, gesticulando para a mensagem da minha mãe. E pelo tempo, e pela comida. Claro que estão, disse Carolina, preenchendo uma palavra com um traço decisivo de sua caneta.
Eles não podem culpar a si mesmos, Olivia. Isso exigiria um pingo de autoconsciência. É muito mais fácil te pintar como a vilã. Se você é a vilã, eles podem ser os mártires. E como eles adoram bancar os mártires. Olhei pela janela para a neve caindo. Alguns dias atrás, essas mensagens teriam me enviado para uma espiral de culpa e ansiedade. Eu estaria freneticamente procurando as condições das estradas ou tentando pedir uma pizza para o motel deles de outro estado. Eu estaria tentando consertar os problemas deles. Mas agora, eu apenas senti um cansaço profundo e pesado. Do tipo bom. O tipo que você sente depois de terminar uma maratona. Maia também me mandou uma mensagem. Oh, qual é a fofoca? Carolina perguntou, seu interesse finalmente despertado. Abri a mensagem de Maia. Maia, é uma guerra total aqui, Liv. A Clara e o Marcos tiveram uma briga aos gritos no estacionamento porque ele disse que talvez eles devessem ter ficado em casa este ano. Ela jogou uma bolsa de fraldas na cabeça dele. Sua mãe está chorando no banco do passageiro sobre como você abandonou a família. Seu pai está apenas dirigindo em silêncio pétreo, parecendo que vai entrar em combustão espontânea. Estou presa no banco de trás entre duas cadeirinhas. Mande ajuda. Soltei uma risada curta e sem humor. Eles estão implodindo, eu disse. Sem eu lá para atuar como um amortecedor, eles estão se voltando um contra o outro. É o que acontece quando a fundação desmorona, disse Carolina, finalmente levantando os olhos de seu quebra-cabeça. Seus olhos estavam sérios. Você era o isolamento naquela casa, Olivia. Você absorvia os choques. Você mantinha o frio fora e o barulho baixo. Você pagava as contas para que eles nunca tivessem que enfrentar a realidade de suas finanças. Você ouvia todas as queixas para que eles não tivessem que direcionar sua miséria um para o outro. Você absorvia tudo isso. Ela tomou um gole de seu café. Agora o isolamento foi arrancado e todos eles estão congelando. Eu considerei essa imagem. Eu, como isolamento. Não era um papel glamouroso, mas era dolorosamente preciso. Eu passei toda a minha vida adulta me fazendo menor para que eles pudessem se sentir maiores. Eu drenei minhas economias para que eles pudessem se sentir ricos. Eu esgotei minhas reservas emocionais para que eles pudessem se sentir estáveis. E no segundo em que me afastei, seu frágil castelo de cartas desmoronou. Mais tarde naquela tarde, fui dar uma caminhada. Agasalhei-me e caminhei pela longa entrada de cascalho até a estrada principal. O ar estava fresco e limpo. Enquanto caminhava, me permiti imaginar a viagem de carro deles para casa. 10 horas em um espaço confinado. Crianças gritando. Ressentimento tão espesso que você poderia cortá-lo com uma faca. Lembrei-me de uma viagem em família ao Havaí há 3 anos. Outra viagem que eu havia pago. A vila à beira-mar, a van alugada, os ingressos para o luau. Lembrei-me de Clara reclamando que a areia estava muito quente. Lembrei-me de minha mãe reclamando que a piscina da vila estava muito fria. Lembrei-me de passar a semana inteira correndo, buscando bebidas, segurando bolsas e tirando fotos deles, sorrindo seus sorrisos falsos e felizes. Eu não estava em uma única foto daquela viagem. Eu era sempre a pessoa por trás da câmera. Parei no meio da estrada e olhei para o vasto céu cinzento. Se a Olivia não está planejando cuidar das 4 crianças, é melhor ela nem aparecer. As palavras não doíam mais. Na verdade, pareciam uma chave. Clara, em sua arrogância, havia acidentalmente me entregado a chave da minha própria cela de prisão. Ela pensou que estava fazendo uma ameaça, mas na verdade me libertou. Quando voltei para o chalé, o calor da lareira me envolveu. Eles voltaram, disse Carolina, olhando para o celular. Seu pai acabou de fazer um post no Facebook. Eu me encolhi. Não quero ver. Você precisa ver, disse Carolina gentilmente. Você precisa entender exatamente contra o que está lutando. Ela me entregou o celular. Miguel Almeida está se sentindo de coração partido. Pior Natal da minha vida. Parece que os valores familiares são coisa do passado.
Algumas pessoas valorizam mais o dinheiro do que a lealdade. Tão decepcionado com a geração mais jovem. Ele não usou meu nome, mas não precisava. A seção de comentários já estava se enchendo de simpatia de seus amigos. Sinto muito por ouvir isso, Miguel. Os jovens de hoje são tão egoístas. Espero que você e a família estejam bem. A narrativa estava sendo escrita e eu era a vilã. Eu era a filha, gananciosa e obcecada por dinheiro que havia arruinado uma Natal. A ironia era tão espessa que era sufocante. Fui eu quem despejou mais de 400 mil reais em suas vidas. Fui eu quem não se importava com o dinheiro. Eu me importava com eles. Eram eles que só valorizavam o que eu podia comprar para eles. Ele está controlando a história, eu disse, devolvendo o celular. Ele está garantindo que todos me vejam como a vilã antes que eu possa dizer uma palavra. Deixe-o postar, disse Carolina com um encolher de ombros. Simpatia do Facebook não paga as contas, e certamente não paga por chalés de esqui de luxo. Ela se levantou e foi até uma pequena escrivaninha antiga no canto. Abriu uma gaveta e tirou um envelope pardo grosso. Eu ia esperar para te dar isso, ela disse. Mas como eles estão de volta à cidade e já na ofensiva, acho que você está pronta para isso agora. Ela colocou o envelope na mesinha de centro na minha frente. Parecia pesado. O que é isso? Perguntei. Isso, disse Carolina, sentando-se à minha frente. É a verdade. É a diferença entre a história deles e a realidade. Olhei para o envelope. Meu nome, Olivia, estava escrito na frente na elegante caligrafia de Carolina. Abra. Peguei o envelope. O papel parecia grosso e importante. Abri o fecho e deslizei o conteúdo para a mesa. Era uma pilha de papéis, meticulosamente organizada. Era uma planilha. Era codificada por cores. Era detalhada. Era horrível. No topo, em letras negritas, lia-se: Contribuições financeiras de Olivia Almeida para a família Almeida, 2019 a 2024. Olhei para a tia Carolina, atordoada. Como você fez isso? Você fala comigo, Liv, disse Carolina suavemente. Por 5 anos, você me ligou toda vez que teve que tirá-los de algum apuro. Você desabafou, você chorou. E sendo a contadora forense aposentada que sou, eu anotei. Olhei de volta para a planilha. Meus olhos percorreram as linhas. Era um catálogo cronológico de cada vez que eu abri minha carteira para eles. Março de 2019. Entrada para a moto de Léo, 10 mil reais. Abril de 2019. Cirurgia dentária de emergência da mãe, coparticipação, 8 mil reais. Junho de 2020. Chá de bebê do terceiro filho de Clara. Aluguel do local e buffet, 12 mil reais. Setembro de 2020. Férias em família para o Nordeste, voos e pousada, 30 mil reais. Dezembro de 2020. Presentes de Natal para toda a família e despesas do jantar, 5 mil reais. A lista continuava por 4 páginas. Não eram apenas as grandes despesas, eram os 1000 pequenos cortes que me sangraram até secar. Agosto de 2021. Empréstimo para Marcos para um negócio fracassado. 15 mil reais. Status: não pago. Novembro de 2021. Novo laptop para Léo depois que ele perdeu o dele. 4.500 reais. Abril de 2022. Fiança para Léo, dirigir embriagado, 7 mil reais. Janeiro de 2023. Junho de 2023. Entrega semanal de supermercado para mamãe e papai, 9 mil reais. Passei o dedo pela coluna status. Quase todas as entradas estavam marcadas como presente ou empréstimo não pago. Lembrei-me da fiança. Meu pai me ligou às 2 da manhã, sua voz frenética. Não temos esse tipo de dinheiro à mão, Olivia. Você tem que ajudar seu irmão. Ele não pode passar a noite na cadeia, então eu paguei. Léo nem sequer agradeceu. Ele, na verdade, reclamou mais tarde que eu não o busquei na delegacia em um carro melhor. Lembrei-me do empréstimo para Marcos. Ele teve uma ideia brilhante de começar uma empresa de picles artesanais. Eu lhe dei 15 mil reais para os custos iniciais.
Ele comprou muitos pepinos, fez 3 potes de picles medíocres e depois abandonou o projeto. Nunca vi um centavo daquele dinheiro de volta. Quando perguntei sobre isso, Clara me acusou de ser pouco solidária com seu espírito empreendedor. Virei para a última página. No final, um total geral foi calculado em tinta vermelha e negrito. Total geral. R$ 427.500. Encarei o número. R$ 427.500. O ar saiu dos meus pulmões. Meu Deus, isso é a entrada de um apartamento, disse Carolina em voz baixa. Um apartamento muito bom. Isso é um fundo de aposentadoria saudável. Isso é uma viagem ao redor do mundo, várias vezes. Ela se inclinou para a frente, seu olhar intenso. Isso, Olivia, é o preço que você pagou por um lugar na mesa deles. E veja como eles te tratam. Senti-me fisicamente doente. Ver tudo aquilo exposto, despojado de emoção e desculpas, foi um despertar brutal. Isso não era generosidade, era uma exploração sistemática e de longo prazo. Eu sabia que era muito, sussurrei, mas não tinha ideia de que era tanto. A negação é uma droga poderosa, disse Carolina. Você não queria saber, porque se soubesse, teria que fazer algo a respeito. E você estava apavorada que, se parasse de pagar, eles parariam de te amar. Olhei para o número novamente. R$ 427.500. Bem, eu disse, minha voz tremendo, mas ganhando força. Eu parei agora. Sim, você parou? Disse Carolina. Então ela sorriu, um sorriso afiado e perigoso que não alcançou seus olhos. E eu tomei a liberdade de garantir que eles saibam exatamente o que perderam. Eu congelei. O que você quer dizer? Eu fiz cópias, disse Carolina, tão casualmente como se estivesse falando do tempo. 5 delas, para ser exata. Meu coração martelava contra minhas costelas. Carolina, o que você fez? Eu as enviei pelo correio, ela disse. Sedex, com rastreamento. Foram entregues na casa dos seus pais, na casa da Clara e no apartamento do Léo esta manhã. Levantei-me de um salto. Você mandou a planilha para eles? Mandei, ela confirmou. Também anexei uma carta de apresentação muito educada e profissional. Apenas afirmava que, como parecia haver alguma confusão sobre suas contribuições financeiras para a família, eu havia tomado a liberdade de compilar os dados relevantes para a análise deles. Sugeri que consultassem o extrato anexo antes de fazerem mais acusações de egoísmo. Comecei a andar de um lado para o outro na pequena sala de estar, minhas mãos tremendo. Eles vão explodir, eles vão surtar. Bom, disse Carolina, deixe que surtem. Meu pai vai ficar tão humilhado, eu disse, imaginando seu rosto. A identidade inteira do meu pai era construída em ser o provedor, o patriarca, a prova em preto e branco de que sua filha mais nova vinha sustentando secretamente sua família por meia década, destruiria seu ego. Ele deveria se sentir humilhado, disse Carolina, sua voz dura como aço. Ele permitiu que sua filha pagasse por suas compras, pelas contas médicas de sua esposa, por suas férias. E depois teve a audácia de ir às redes sociais e te chamar de desleal. Ela se levantou e colocou as mãos nos meus ombros, parando meu passo frenético. Olivia, olhe para mim. Encontrei seus olhos cinzentos e ferozes. Eles não respondem aos seus sentimentos, ela disse. Você tentou isso. Você tentou dizer a eles que estava magoada. Eles riram de você. Pessoas assim, narcisistas, aproveitadores, não falam a língua da emoção. Eles só entendem a língua das consequências, da vantagem. Ela apontou para a planilha na mesa. Isso é vantagem. Esse número é um fato. Você não pode fazer gaslighting com um recibo. Você não pode manipular um balanço patrimonial. Pela primeira vez na sua vida, você não é apenas a filha sensível e emocional deles. Você é a credora deles. Olhei de volta para os papéis. Ela estava certa. Por anos, cada discussão tinha sido uma batalha vaga e turva de sentimentos contra obrigações. Você é sensível demais. Família, ajuda a família.
Nós fazemos tanto por você, mas não se pode discutir com uma planilha. Sentei-me lentamente. Minha mão traçou o item da linha. Dezembro de 2024. Reembolso do cancelamento da viagem a Campos do Jordão. Mais R$50 mil. Eu sou a credora, repeti, as palavras soando estranhas e poderosas na minha boca. Exatamente, disse Carolina, e o banco está oficialmente fechado. Meu celular vibrou, depois vibrou de novo. Então começou uma vibração longa e sustentada, um coro de chamadas recebidas. Olhei para a tela. Clara, pai, mãe, Léo, Marcos. Era um ataque digital sincronizado. Olhei para Carolina. Ela simplesmente ergueu uma sobrancelha. A águia pousou. Peguei o celular, não para atender, mas apenas para ver os nomes piscando na tela. Normalmente, ver seus nomes desencadearia uma onda pavloviana de culpa. Mas desta vez, com a planilha ao lado do celular, não senti nada além de um senso frio e duro de justificação. Uma mensagem de Clara apareceu. O tom não era mais raivoso, era pânico puro. Clara, Olivia, acabamos de receber um pacote da tia Carolina. Isso é real? Você realmente gastou tudo isso com a gente? Então, uma mensagem de Marcos. Marcos, espera, você pagou pelo meu empréstimo para o negócio? A Clara me disse que conseguiu esse dinheiro da herança dela. Eu não fazia ideia. Meus olhos se arregalaram. A Clara mentiu para o Marcos, eu disse para a Carolina. Ela disse a ele que o dinheiro para o negócio veio dela. Claro que disse Carolina com um suspiro. Ela queria o crédito sem o custo. A narrativa de heroína é muito importante para ela. As mentiras estavam se desfazendo. O mito autoconstruído da família estava desmoronando. Isso não era mais sobre férias arruinadas, era sobre a fundação fraudulenta sobre a qual suas vidas inteiras foram construídas. Peguei a planilha e a dobrei cuidadosamente, colocando-a de volta no envelope. Não vou atendê-los esta noite, eu disse. Bom, respondeu Carolina, deixe-os suar. Deixe-os fazer as contas. Fui até a janela e olhei para a paisagem coberta de neve. Um sentimento novo e estranho floresceu em meu peito. Era o sentimento de poder. Não poder sobre eles, mas o poder de definir minha própria realidade. Eu tinha os recibos. E pela primeira vez na minha vida, eu não tinha medo da verdade. O silêncio que se seguiu à chegada da planilha foi ensurdecedor. Não era o silêncio da paz, mas o silêncio carregado de choque. Por 24 horas completas, meu celular ficou estranhamente quieto. Chega de mensagens furiosas, de recados na caixa postal para me fazer sentir culpada, de posts passivo-agressivos no Facebook. Eles estavam processando, estavam fazendo as contas. Passei o dia ajudando a tia Carolina a cortar e empilhar lenha para o inverno. O trabalho físico foi um alívio, uma forma de canalizar minha energia nervosa. Cada tora que eu jogava na pilha crescente parecia me livrar de um peso que eu carregava há anos. Naquela noite, uma única mensagem de texto quebrou o silêncio e mudou o curso de tudo. Não era dos meus pais ou da Clara, era de Marcos, meu cunhado. Marcos, eu não fazia ideia, Olivia. Juro por você. A Clara me disse que o dinheiro para o negócio veio das economias dela. Ela me disse que as férias no Nordeste foram um bônus do seu trabalho, não algo que você pagou do seu bolso. Estou olhando para esta lista e me sinto enjoado. Sinto muito mesmo. Olhei para a tela, uma percepção fria surgindo em mim. Clara não apenas me usou, ela me apagou completamente de sua narrativa. Ela pegou meu apoio financeiro e o apresentou ao próprio marido como sua contribuição, construindo seu casamento sobre um andaime do meu dinheiro, enquanto fingia ser a parceira capaz e solidária. Ela mentiu para ele sobre tudo, eu disse para Carolina, mostrando-lhe o celular. Naturalmente, disse Carolina, jogando outra tora no fogo. Se ele soubesse que era você quem estava financiando o império fracassado de picles dele, ele teria se sentido em dívida com você. A Clara não pode permitir isso. Ela precisa ser sempre a estrela do show. Uma hora depois, o brilho dos faróis iluminou a janela da frente.
Um carro estava subindo a entrada de Cascalho. Meu coração pulou para a garganta. É ela. Você quer que eu me livre dela? Carolina perguntou, já se levantando como uma ursa protetora. Não, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Eu preciso fazer isso sozinha. Fui até a porta da frente e a abri. Clara estava na varanda, uma figura patética no ar frio da noite. Seu cabelo estava uma bagunça, seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela estava tremendo, enrolada em seu casaco. Ela estava sozinha. Clara sempre entrava em um lugar com um ar de arrogância, mas esta noite ela apenas ficou ali, parecendo perdida. Posso entrar? Ela perguntou, sua voz mal um sussurro. Eu me afastei. Ela entrou arrastando os pés, mantendo as botas como se não merecesse ficar confortável. Seus olhos imediatamente encontraram um envelope pardo na mesinha de centro e ela se encolheu como se fosse uma cobra. O Marcos foi embora, ela disse, sua voz quebrando. Eu apenas a encarei. O quê? Ele foi ficar na casa do irmão dele, ela disse, um soluço preso na garganta. Ele viu a lista. Ele viu os 15 mil reais do empréstimo para o negócio. Ele me perguntou se era verdade, e eu não consegui mais mentir. Ela finalmente olhou para mim, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ele disse que não podia acreditar que eu deixei você pagar por tudo e depois te tratei como lixo. Não senti nenhuma vitória, apenas uma tristeza profunda e vazia. Ele não está errado, Clara. Eu sei, ela sussurrou. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um pedaço de papel dobrado. Sua mão tremia tanto que parecia uma folha ao vento. Ela o estendeu para mim. Era um cheque. Olhei para ele. O valor era de 15 mil reais. É tudo o que tenho nas minhas economias pessoais, ela disse. Paga o empréstimo do Marcos. Eu sei que não é o valor total, mas preciso começar. Eu não peguei o cheque. Apenas olhei para ela, meu coração doendo com uma década de perguntas não ditas. Por que, Clara? Perguntei. Por que você foi tão cruel comigo? Naquele feriado? Por que você disse aquilo? Ela limpou o nariz na manga, um gesto cru e nada bonito. Porque eu tinha inveja, ela admitiu, a palavra pairando no ar entre nós, feia e verdadeira. Você tem sua carreira, sua liberdade. Você tem seu próprio dinheiro. E eu tenho 4 filhos, uma hipoteca que mal conseguimos pagar e estou sempre cansada. Quando vejo você, tão arrumada, pagando por tudo sem pensar, isso me faz sentir tão pequena. Então eu tentei te fazer pequena também. Ela olhou para suas botas enlameadas. Pensei que se pudesse te transformar na babá, na serviçal, então eu poderia me sentir a importante de novo. A irmã mais velha. Foi a coisa mais honesta e vulnerável que ela já me disse. Ela me puniu pelo meu próprio sucesso, porque isso evidenciava suas falhas percebidas. E eu permiti, porque tudo o que eu sempre quis foi a aprovação dela. Me desculpe, Olivia. Ela soluçou, o som cru e quebrado. Sinto muito, muito mesmo. Eu verifiquei os números. Fui nos meus próprios extratos bancários. Você estava certa. Você sempre esteve lá por nós, e eu fui horrível com você. Ela empurrou o cheque em minha direção novamente. Desta vez, eu o peguei. Olhei para sua caligrafia bagunçada e manchada de lágrimas. Não vou descontar isso, eu disse. Por favor, ela implorou. Eu tenho que começar a consertar isso. Você não pode consertar anos disso com um cheque, Clara, eu disse calmamente. Estou guardando isso. Talvez eu o desconte um dia, mas por enquanto é uma promessa. Uma promessa? Uma promessa de que essa dinâmica entre nós acabou, eu disse. Eu não sou seu banco, eu não sou sua rede de segurança. Se você e o Marcos tiverem problemas financeiros, vocês vão resolvê-los. Se quiserem férias, vocês vão economizar para isso. Eu sou sua irmã, não sua patrocinadora. Ela assentiu, novas lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu entendo. Vá para casa, Clara, eu disse, minha voz suavizando. Vá falar com seu marido. Não se preocupe comigo. Ela se virou para sair, mas parou na porta.
Você estava muito bonita naquele feriado. Ela sussurrou. Eu deveria ter te dito isso, e então ela se foi, desaparecendo na escuridão. Fechei a porta e encostei a testa na madeira fria. Senti-me completamente esgotada, mas o nó apertado e doloroso que vivia no meu peito há tanto tempo, finalmente desapareceu. Na manhã seguinte, o céu estava de um azul brilhante e sem nuvens. A neve nas árvores brilhava ao sol. Era um dia lindo, mas uma energia nervosa enchia o chalé. Clara tinha vindo. Isso significava que meus pais seriam os próximos. Eles chegaram logo depois do meio-dia e ligaram primeiro, perguntando se era uma boa hora para passar por lá. Só isso já era uma mudança tectônica. Meus pais nunca perguntavam, eles anunciavam sua presença. Quando o carro deles parou, tia Carolina fez uma saída silenciosa. Vou estar na estufa, ela disse, dando um aperto de apoio no meu braço. Você precisa enfrentar essa parte sozinha. Observei-os subindo o caminho. Eles pareciam menores, mais velhos. Os ombros do meu pai, normalmente erguidos com autoimportância, estavam caídos. Minha mãe não usava maquiagem, o que para ela era o equivalente a uma bandeira branca de rendição. Abri a porta. Eles ficaram na varanda por um momento, apenas me olhando, incertos. Olá, Olivia, meu pai disse, com a voz rouca. Oi, pai. Oi, mãe. Podemos entrar? Minha mãe perguntou suavemente. Claro. Eles entraram e sentaram no sofá, juntos, como se para apoio mútuo. Sentei na poltrona em frente a eles. A planilha ainda estava na mesinha de centro, uma testemunha silenciosa. Ambos olharam para ela, depois desviaram o olhar rapidamente. Nós vimos a lista. Meu pai conseguiu dizer, limpando a garganta. A Carolina enviou. Eu sei, eu disse. Eu só não percebi, minha mãe começou, sua voz tremendo. Quero dizer, eu sabia que você ajudava, mas não sabia que era tudo. Era tudo, mãe, eu disse, minha voz baixa, mas firme. Toda a crise familiar, todas as férias, toda vez que o Léo se metia em encrenca, toda vez que você queria algo que não podia pagar. Nós nos acostumamos, meu pai disse, forçando-se a encontrar meu olhar. Eu podia ver a batalha travada em seus olhos, seu orgulho guerreando com sua vergonha. Pela primeira vez, a vergonha estava ganhando. Paramos de perguntar se você podia pagar. Nós apenas presumimos que podia. Presumimos que era seu trabalho. E quando eu parei, insisti. Quando finalmente disse não, você me chamou de traidora. Você foi ao Facebook e disse a todos que eu não tinha lealdade. Meu pai se encolheu. Eu estava com raiva. Ele murmurou. Estava envergonhado. Senti que estava perdendo o controle, então ataquei. Foi errado. Eu apaguei o post. Não é só sobre o dinheiro, eu disse, precisando que eles entendessem essa parte crucial. É como vocês me trataram. Naquele feriado, a Clara me humilhou na frente de todo mundo e vocês dois riram. Vocês deixaram ela fazer isso. Minha mãe finalmente desabou. Ela não escondeu o rosto, apenas deixou as lágrimas caírem livremente. Eu sei. Eu vi seu rosto, Olivia. Vi como você ficou arrasada. E não disse nada porque tive medo de fazer uma cena. Tive medo de chatear a Clara. Eu sacrifiquei você para manter a paz. Ela se inclinou para a frente e pegou minha mão. Seus dedos estavam gelados. Sinto muito, muito mesmo. Você é minha filha. Meu trabalho era te proteger. Em vez disso, eu te usei. Foi o pedido de desculpas que eu esperei a vida inteira para ouvir. Eu sacrifiquei você para manter a paz. Era a verdade nua e crua. Nós falhamos com você, disse meu pai, sua voz pesada de derrota. Pegamos sua bondade e a tratamos como uma obrigação. E demos seu dinheiro como garantido. Ele enfiou a mão no bolso do casaco. Não podemos te pagar de volta 427 mil reais. Simplesmente não temos. Mas vamos vender o barco. E o trailer é um começo. Queremos consertar as coisas. Olhei para eles, meus pais.
Eu os amava, mas eu não era mais a criança deles. Eu era uma mulher que finalmente entendia seu próprio valor. Não quero que vendam o barco, eu disse gentilmente. Eles olharam para cima, surpresos. Não quero o dinheiro de volta, continuei. Quero outra coisa. Qualquer coisa, minha mãe sussurrou. Eu quero respeito, eu disse. Quero poder ir jantar e não esperarem que eu cozinhe ou limpe. Quero ir para o Natal e não esperarem que eu pague por ele. Quero ser sua filha, não seu banco. E se vocês algum dia mesmo, deixarem a Clara ou o Léo me tratarem como uma serviçal de novo, eu vou sair por aquela porta e não vou voltar. Nunca mais. Meu pai assentiu lentamente, seus olhos nos meus. Fechado. Você tem minha palavra. E a minha mãe engasgou. Por um longo momento, apenas ficamos no silêncio daquela sala transformada. O ar parecia mais limpo, a névoa tóxica de ressentimento não dito, finalmente dissipada pelo vento revigorante da verdade. Posso pegar um café para vocês? Perguntei finalmente. Seria adorável, disse a mãe com um sorriso aguado. Fui para a cozinha e servi 3 canecas. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes. Eu não os estava servindo por obrigação. Estava servindo porque escolhi, e isso fazia toda a diferença. Eles ficaram por 1 hora. Falamos sobre coisas seguras e normais. O tempo, o jardim da tia Carolina, uma notícia no jornal. Foi formal e estranho, mas era real. Não havia performance. Quando eles saíram, os abraços foram diferentes. Não foi o gesto habitual, rígido e com tapinhas nas costas. Meu pai me segurou com força. Minha mãe beijou minha bochecha e segurou meu rosto em suas mãos por um momento. Nós te amamos, Olivia, ela disse. Apenas você, não o que você faz por nós. Observei o carro dele se afastar. Virei-me e vi tia Carolina saindo da estufa, limpando a terra de suas calças jeans. Eles se foram? Ela perguntou. Sim. Como você se sente? Respirei fundo o ar frio e limpo. Sinto-me terminada. De um jeito bom. O capítulo está fechado. E o cheque? Carolina perguntou, acenando para o envelope na mesa. Acho que vou emoldurá-lo, brinquei. Não, vou rasgá-lo, eventualmente. Mas eu precisava que eles o oferecessem. Naquela noite, o chalé estava quieto novamente. Sentei-me perto do fogo, Jasper ronronando no meu colo. A tempestade havia passado. Os gritos, as mensagens, as planilhas, tudo tinha acabado. Tudo o que restava era a minha vida. Peguei meu celular. Havia mais uma pessoa com quem eu precisava falar. Abri minhas mensagens e encontrei Ben. Ele ainda estava em Singapura. Eu havia enviado algumas atualizações breves, mas não tinha contado a história completa. Ei, você está acordado? Uma resposta veio quase instantaneamente. Ben, para você, sempre. Está tudo bem? Está melhor do que bem. Eu consegui, Ben. Cancelei a viagem. Enfrentei eles. Dei a eles um recibo detalhado do que me custaram. Os 3 pontos apareceram, pararam e começaram de novo. Ben, uau, estou incrivelmente orgulhoso de você, Olivia. Como eles reagiram? Mal no início. Mas então, eles realmente pediram desculpas. Desculpas reais e honestas. A Clara, minha mãe, meu pai, é diferente agora. Ben, é diferente porque você está diferente, Liv. Você finalmente se vê da maneira que eu sempre te vi. Você não é o capacho deles. Você é uma rainha. Sorri para a tela. Ben vinha me incentivando gentilmente a estabelecer limites por anos, sempre paciente, sempre esperando que eu encontrasse minha própria força. Acho que vou ficar na casa da minha tia por mais alguns dias para relaxar, mas quando você voltar, vamos fazer uma viagem. Só nós 2, para algum lugar tranquilo. Algum lugar onde possamos apenas ser. Ben, eu iria a qualquer lugar com você. Até mesmo um motel decadente, com um aquecedor quebrado. Eu ri alto. Cedo demais. Deixei o celular de lado e olhei ao redor da sala, enquanto o fogo se reduzia a brasas brilhantes. Por tanto tempo,
eu defini meu valor pelo quanto eu podia dar. Meu valor era medido em reais, favores e resistência silenciosa. Pensei que se algum dia dissesse não, meu mundo acabaria. Mas eu disse não, e meu mundo não acabou. Na verdade, estava apenas começando. Eu não era mais a garota que pagava por amor. Eu não era a irmã que limpava toda a bagunça. Eu não era a filha que sacrificava sua alma para manter a paz. Peguei a planilha da mesa uma última vez e caminhei até a lareira. Eu não precisava mais da prova. Eu sabia a verdade em meus ossos. Joguei os papéis sobre as brasas. As bordas se curvaram e enegreceram. Então, com um suave sopro, as chamas se acenderam. As colunas coloridas, as datas das traições, o total geral da minha exploração, tudo se inflamou em uma luz brilhante e quente. Observei até que não fosse nada mais do que cinzas finas e cinzentas. Então apaguei a lâmpada, peguei meu gato no colo e fui para a cama. Eu tinha perdido R$ 427.500. Tinha perdido a ilusão de uma família perfeita, mas ao fechar os olhos, sabia que estava mais rica do que nunca. Eu tinha me encontrado. Fim da história.